Olá pessoal, vamos para mais uma aula de HC. Dessa vez o assunto é a identificação das necessidades dos usuários. Nós temos aqui 4 grandes objetivos dessa aula. Primeiro, eu quero que vocês entendam o espaço de análise no processo de design. Quero que vocês entendam um pouquinho de planejamento de coleta de dados. Quero que vocês tenham noção dos aspectos éticos de pesquisas, em HC, e quero apresentar para vocês algumas técnicas de coleta de dados. Bom, aqui eu trago de volta aquele processo de design de HC que nós vimos na aula passada. Vocês viram que uma das primeiras coisas a se fazer é a análise da situação atual. Então, antes de qualquer coisa, num processo de desenvolvimento, eu preciso analisar a situação em que meu usuário se encontra, certo? E uma das formas de se fazer isso, essa análise, é coletando dados. Então, nós precisamos coletar dados para então analisar a situação. Sem dados, não há análise. E aí, antes de falar propriamente de coleta, eu quero frisar alguns pontos principais envolvidos na coleta de dados. Primeira coisa, objetivo da coleta. Antes de você começar a coletar, você vai traçar um objetivo. O que você quer saber, Qual é o seu ponto de partida, certo? Pode ser que você queira analisar um sistema existente, como as pessoas estão usando esse sistema, ou pode ser que você tenha um objetivo de criar uma nova solução, certo? Então, assim, você precisa traçar um início, o seu objetivo. O que é que você quer daquela coleta? Porque aquele objetivo é que vai guiar todos os dados que você vai precisar coletar. Outra coisa importante é o relacionamento com os participantes, certo? Você vai recrutar participantes, para ser parte aí da sua coleta de dados. E esses participantes, eles devem estar cientes da pesquisa que você está fazendo, eles devem se sentir confortáveis e devem consentir com a pesquisa. Então, você tem que criar um ambiente saudável aí com eles. Outra coisa importante da coleta é a triangulação. Triangulação significa que você vai coletar dados de diferentes fontes ou através de diferentes técnicas, e assim chegar a resultados mais confiáveis. Então, você não vai usar só um usuário, só uma entrevista, por exemplo. Você vai procurar diferentes fontes, diferentes perfis de usuário, diferentes técnicas para poder chegar a resultados mais confiáveis. E uma coisa muito importante em pesquisas envolvendo essa coleta de dados com usuários são os estudos piloto. O que são estudos piloto? Essa palavrinha vocês vão ouvir bastante durante a disciplina e até outras disciplinas mesmo do curso. Significa que vocês vão testar antes como estão os materiais de coleta de vocês. Então, por exemplo, você faz um questionário, certo? Para coletar dados de pessoas. Então, antes de lançar esse questionário, você faz um estudo piloto, ou seja, você testa esse questionário, manda esse questionário para um amigo que não vai participar da pesquisa, e aí verifica se existe algum erro, alguma coisa que você deixou passar. Então, isso também é um exemplo de estudo piloto. E em qualquer coleta de dados, é importante fazer esse estudo piloto antes para garantir que todos os seus materiais estão aptos para iniciar uma pesquisa. E aí, a grande pergunta, que dados coletar, certo? Ok, eu quero coletar um dado, eu tenho um objetivo, mas que dados eu devo coletar? Bom, basicamente, em HC, você vai coletar dados sobre os usuários e sobre o que eles precisam. Tá? Então, existem diversos tipos de dados, fontes aí que vocês podem coletar. Primeiro, um dos mais utilizados são os dados demográficos, certo? Ou seja, idade, sexo, status socioeconômico, tudo isso são
informações básicas para se traçar um perfil. Outras informações que vocês podem também coletar sobre os usuários é sobre a experiência deles. Pode ser a experiência no cargo que ele ocupa, por exemplo, se ele é um professor, se você for entrevistar, coletar dados de um professor. Qual é a experiência dele? Há quanto tempo ele está trabalhando naquilo? Certo? Quais foram os cargos anteriores? Quais são as responsabilidades, as funções? Experiência com computadores também. Será que aquela pessoa utiliza computador? Quais computadores, né? Quais sistemas operacionais? Que hardwares ele costuma utilizar? Você também pode coletar a experiência com um produto específico, tá? Então, por exemplo, digamos que o seu objetivo é desenvolver, né, um produto que vai concorrer com um produto que já existe. Você pode, então, coletar dados sobre a experiência com um produto que é o concorrente, certo? Isso também é muito útil, né, para o objetivo, né, que é desenvolver um produto concorrente. Você pode também coletar dados sobre atitudes e valores, é um outro tipo de dado também, ou seja, quais são as preferências desses usuários, né, por quais produtos, se eles já passaram por experiências negativas, certo? Como é que eles costumam utilizar o produto. Então, tudo isso também conta, né, como dados que vocês podem coletar, certo? Quais são os objetivos das pessoas ao utilizar um determinado sistema, quais são as tarefas que elas costumam fazer, certo? Então, tudo isso são dados que vocês podem coletar. Se vocês perceberem, são dados que as pessoas, elas têm, né? Elas possuem aquelas informações de experiência e de opinião e vocês vão tentar extrair essas informações de acordo com o objetivo que você quer traçar, que você traçou no começo. De quem coletar esses dados? Tá. Eu tenho vários dados, né, de quem coletar. A primeira coisa é, claro, dos stakeholders. Stakeholders é um termo, né, que você pode traduzir para partes interessadas no projeto. Então, você pode coletar dados de diversas pessoas no projeto, mas principalmente de usuários, né, que são aqueles que vão utilizar o produto no final das contas. Mas você pode também coletar dados de clientes, até dos próprios, né, desenvolvedores do time, certo? Isso aqui é uma fonte, mas existem várias outras fontes de dados. Por exemplo, você pode coletar dados de feedbacks do usuário. Hoje em dia a gente tem as lojas virtuais, né, em que os usuários eles deixam os comentários deles sobre a satisfação, sobre o uso. E você pode coletar dados dali, daquelas lojas virtuais. Arquivos de log também é uma outra fonte. O que são arquivos de log? Log é um registro histórico, né, de como o usuário ele interagiu com um determinado aplicativo, certo? Então, pode ser que você tenha aí acesso a um caminho em que o usuário percorreu durante uma determinada interação. Assim você consegue saber por onde o usuário passou, quanto tempo ele demorou em uma determinada tela, né? Isso também pode ser uma fonte de dados rica. Sistemas existentes, você pode pegar sistemas existentes, analisar esses sistemas, né? Fazer uma análise de concorrência, para ter dados também muito ricos, certo? E também outra fonte interessante são processos e normas que uma determinada empresa que usa um determinado sistema utiliza, né? Também é uma fonte de informação para você entender como um determinado sistema funciona, por que ele funciona. Então, tudo isso aí são fontes em que você pode coletar dados que vão servir para você analisar a situação atual. Tá, mas ok, a gente sabe que tem que coletar dados para fazer uma análise da situação atual, que é a primeira tarefa, né, num processo de design. A gente já sabe que precisa coletar dados e que existem diversos tipos de dados, que a fonte principal é o usuário, mas tem diversas outras fontes de dados.
Mas uma coisa que a gente tem que prestar atenção são os aspectos éticos dessa coleta de dados. Tá? Muitas associações da área da computação possuem um código de ética, né? Que é como você deve se comportar, certo? Enquanto profissional, fazendo aquela função, né, de coleta, certo? Então, assim, se a gente for ver uma das organizações da computação, uma delas, né, que é internacional, é a ACM. Eles têm um código de ética. Basicamente, eles frisam por evitar causar danos ou consequências negativas aos outros, tais como perda de informação, perda de bens, danos a propriedades, impactos ambientais, e respeitar a privacidade também dos outros, e honrar a confidencialidade de informações. Então aí, pessoal, são cuidados éticos, né, que o profissional da computação tem que ter, certo? De acordo, né, com a ACM. No Brasil, existe uma resolução, mas é do Conselho Nacional de Saúde, que faz uma regulamentação das pesquisas envolvendo pessoas em qualquer área do conhecimento, tá? Então, lá tem uma série de recomendações, e essas recomendações que veio, né, do pessoal mais da saúde, influenciou o que a gente tem, né, como princípios em uma coleta da área de HC, certo? Então, assim, tem o princípio de autonomia, que basicamente envolve o consentimento dos indivíduos, certo? Eles devem consentir, ou seja, eles devem ter autonomia suficiente para consentir participar da pesquisa, de uma coleta de dados. Tem o princípio da beneficência, envolve normalmente ponderar, equilibrar os riscos e os benefícios. A gente quer que uma pesquisa traga mais benefícios do que riscos, né? Então, se você vai fazer uma pesquisa, uma coleta de dados, que é uma fase aí de uma pesquisa científica, existem riscos, mas será que o benefício é tão maior que esses riscos? Isso tem que ser ponderado, certo? Se o risco é muito maior para aquela pessoa, então, no caso, é melhor não fazer. Tem o princípio da maleficência, que garante evitar danos previsíveis, ou seja, coisas que eu sei que pode acontecer, tá? Eu quero evitar isso o mais rápido possível. E o princípio da justiça e equidade, que está relacionado à relevância social da pesquisa, né? A pesquisa, a coleta de dados, ela tem que ser significativa para toda uma sociedade, né? Para indivíduos, né? E não somente para interesses particulares, certo? Então, assim, com base nesses princípios, a área de HC criou um conjunto de diretrizes, né? São recomendações que, quando você for fazer uma coleta de dados, como as que eu vou explicar mais adiante, você tem que prestar atenção, tem que ter cuidado, certo? Então, vamos lá. A primeira o pesquisador deve explicar os objetivos da pesquisa para os participantes. Isso tem que estar bem claro, nada pode estar escondido do usuário, certo? O pesquisador tem que garantir a confidencialidade e privacidade dos dados brutos, ou seja, eu não vou divulgar esses dados de forma que eu possa identificar, por exemplo, os participantes, certo? Eu tenho que garantir o anonimato desses participantes, tá? Se eu for usar esses dados para alguma divulgação científica, eu tenho que deixar isso claro pro usuário. Então, não pode ser uma coisa que o usuário não está entendendo como vai acontecer, ele tem que estar ciente de tudo. Eu tenho que pedir sempre, gente, sempre permissão para gravar a voz ou a imagem de qualquer pessoa. E tem que pedir antes de começar a gravação, certo? Se você for fazer uma entrevista e você for gravar essa entrevista, você tem que avisar antes para o participante e tem que pedir autorização desse participante.
A pesquisa deve ocorrer apenas com consentimento livre e esclarecido dos participantes. Então, você tem que primeiro pedir o consentimento dele, se ele consente em participar daquela pesquisa. E aí, para isso, você deve, né, em HC, criar o termo de consentimento, certo? Então, digamos que você vai fazer aí uma entrevista e tal, você tem que elaborar esse termo de consentimento antes e entregar para o seu usuário, né, para o participante, o entrevistado. Aqui tem um exemplo de termo de consentimento. Veja que no exemplo começa com uma identificação. Somos uma equipe de consultoria da empresa X, né? Que está participando do projeto do sistema. Aí tem que descrever o sistema. Nessa etapa, queremos conhecer o que algumas pessoas que irão usar, né, o sistema pensam a respeito dele, né, ou do processo, e como imaginam que o novo sistema deveria apoiar seu trabalho. Aí aqui explica que está realizando pesquisas e pede o consentimento para a realização e gravação de uma entrevista. E aí, para decidir sobre o seu consentimento, é importante que você conheça as seguintes informações. Os dados coletados durante a entrevista destinam-se estritamente à atividade de análise e desenvolvimento, ou seja, não vai ser usado para outra coisa. Aqui, os pesquisadores deixam bem claro no termo que a equipe tem um compromisso de divulgar os resultados para o cliente. Ou seja, ele já está deixando claro para o entrevistado que vai haver uma divulgação, mas que essa divulgação pauta-se no respeito da privacidade e no anonimato. Ou seja, o seu nome o nome do participante não vai ficar em lugar nenhum. O consentimento é uma escolha livre, certo? A entrevista pode ser interrompida a qualquer momento. Então, se a qualquer momento o participante quiser desistir, ele pode, tá? Ele está livre para isso. E aí você pode colocar o e-mail e coloca aqui, né, um questionáriozinho, onde ele vai dizer se dá o consentimento dele para a realização ou se não consente. E aí pega as assinaturas e pronto, né? Você deixou tudo muito claro e está documentado, certo? Mais diretrizes importantes para a pesquisa em IHC. O conforto dos participantes deve ser cuidadosamente considerado. Então, você deve deixar o participante em um local confortável, numa sala, né? Para que ele se sinta bem fazendo aquela pesquisa, aquela coleta de dados, fornecendo os dados dele. Ele tem um direito e a liberdade de se recusar a participar em qualquer momento, mesmo que já tenha, né, começado, certo? Ele pode abandonar o estudo em qualquer fase. E eles têm que ter autonomia para decidir se quer participar ou não. Você não pode forçar aquela pessoa a participar, tá? Antes de começar a pesquisa, o pesquisador deve combinar com o participante as formas de incentivo. Existem muitas formas de incentivo, né? Você pode dar brindes, mas em alguns países é permitido até pagar pro usuário, né? Mas aqui no Brasil não é permitido, certo? Então, você pode combinar isso com ele antes. Mas no caso no Brasil não pagamento, né? As outras coisas, brindes, enfim. Aspectos éticos relacionados aos dados coletados. É muito importante você garantir que os dados são confiáveis, né, que você não vai enviesar esses dados. Ou seja, você quando for fazer uma entrevista, por exemplo, você tem que fazer uma entrevista de forma que você não induza seu participante a uma resposta. Porque se você está induzindo ele a uma resposta, aquela resposta ela não é confiável, não é o que ele realmente representa, certo? Então tem que ter muito cuidado em obter dados que sejam confiáveis. Porque senão não adianta nada você estar fazendo toda aquela pesquisa. Também tem uma questão interessante que às vezes você vai fazer uma pesquisa e ela envolve um produto inovador, em que você não quer que aquela informação seja vazada, né?
Então, o que é que os profissionais fazem? Eles fazem um acordo de confidencialidade. Então, um documento que o participante ele tem que assinar para garantir que ele não vai contar para ninguém, não vai divulgar aquilo para ninguém, certo? Então, por exemplo, imagina que a Apple está querendo lançar um novo produto, ela chama alguns usuários para fazer uma pesquisa, uma coleta de dados com esses usuários. E nessa coleta, a Apple tem que mostrar muitos resultados já, tem que mostrar as telas e tudo, mas a Apple não quer que aquilo vaze. Então, ela faz um acordo de confidencialidade, um documento, e pede para que os usuários, os participantes assinem. Bom, dito isso, pessoal, agora a gente vai entender melhor como coletar dados dos usuários, certo? Eu vi que eu posso coletar diversos tipos de dados, né? Dados para caracterizar uma pessoa, até dados de experiência. Mas como eu faço, né? Existem várias maneiras. Uma das maneiras mais utilizadas são as entrevistas, certo? As entrevistas, elas é uma das formas mais tradicionais, né, de coletar informações. Então, qual é o objetivo de uma entrevista? É coletar informações detalhadas e profundas de usuários individuais. Então, você vai lá, você vai perguntar diversas coisas para um usuário, e você pode perguntar de maneira tal que você se aprofunde, né, nessas perguntas. Quais são as vantagens? As vantagens é que você permite coletar muitas informações de usuários, mas de forma individual. Então, digamos que você vai entrevistar 10 pessoas, você consegue chegar num nível de informações muito ricas, porque você fica mais ou menos ali, talvez de 40 minutos a 1 hora conversando com uma pessoa, certo? Mas ela também é flexível, ela permite fazer perguntas de follow-up e se aprofundar mais do que questionários ou grupos de foco. O que acontece? Você pode fazer tanto uma entrevista um pouco mais fechada, certo? Como uma entrevista mais flexível. E aí eu quero explicar para vocês 3 conceitos, né? 3 tipos de entrevistas, digamos assim, certo? Eu tenho as entrevistas que são estruturadas, as entrevistas que são semi-estruturadas e as entrevistas não estruturadas. O que é isso, professora? Pessoal, as entrevistas estruturadas são aquelas entrevistas que o entrevistador, ele já chega com as perguntas prontas, em uma ordem já pronta, específica, e ele não muda aquilo, certo? Aquilo vai ser seguido, né, de forma rígida, certo? O entrevistador ele não tem muita liberdade para explorar outros tópicos que surgiram. Ele vai seguir um checklist de perguntas específicas numa ordem específica. Então, tá tudo bem estruturado. Diferente da entrevista semi-estruturada, que é quando o entrevistador, ele possui um roteiro de perguntas a se fazer, mas eventualmente ele pode, se ele achar que é necessário, fazer novas perguntas, certo? Que surgiu a partir do entendimento de uma determinada resposta. Então, por isso que ela é semi-estruturada. Eu tenho um conjunto de perguntas, eu preparei um roteiro, mas eu posso fugir um pouco daquele roteiro para perguntar coisas novas que não estavam antes no script. E as não estruturadas, que é quando o entrevistador ele não se prende a um roteiro, né? Na verdade, ele tem apenas tópicos
que ele quer abordar, e aí ele vai seguindo aqueles tópicos e vai fazendo perguntas de acordo com o que ele acha necessário. Então, ele é bastante flexível, né? Ele se aprofunda em alguns tópicos, outros não, então é uma coisa bem livre. Então, aqui é como se, né, realmente, aqui eu sou bem livre na não estruturada, na semi-estruturada eu sigo um roteirinho, mas eu posso escapar, e na estruturada eu não posso realmente mudar, certo? Então, assim, é muito interessante, certo, para coletar informações ricas. Mas tem um esforço, né? Que é necessário treinar os entrevistadores, tá? Fazer uma entrevista não é simplesmente você chegar e, tá aqui, essa é a entrevista, vamos lá. Não, você precisa ter um certo treinamento para fazer aquela entrevista, né? Existe todo um passo a passo para fazer entrevistas, né? Você tem que ter cuidado para não enviesar os seus usuários, para deixar que eles falem a opinião deles de forma livre, né? Do jeito que eles acham, tá? E leva tempo, né, gente? É muito custoso fazer entrevistas, porque você pode precisar ficar com uma pessoa entrevistando ela por 1 hora. Então, já não dá para fazer isso com muitos usuários. Aqui, eu tenho um exemplo de um roteiro de entrevista, certo? Um roteiro parcial de entrevista para um professor universitário. Aqui são algumas perguntas que o entrevistador vai seguir. Então, ele colocou aqui primeiro, experiência como professor do curso, por exemplo, tempo, área, nível, há quantos anos, que áreas ele trabalha, qual o nível, né, de ensino, se é na graduação, se é na pós, extensão, quais são as funções desse professor, quais são as principais atividades que ele faz, as mais frequentes, as menos frequentes, o que é que ele gosta mais de fazer no trabalho, o que é que ele gosta menos, por quê. Sobre divisão de responsabilidade, né? Por exemplo, se ele é professor, se ele é coordenador, se ele assume alguma outra responsabilidade, quem faz o que na universidade que ele trabalha, na faculdade, tá? E aí também tem perguntas sobre uso de tecnologias. Por exemplo, se ele usa tecnologia, se sim, se ele usa, quais são, por quê, com que frequência, qual a que mais gosta, o que menos gosta, o que faria diferente. Qual seria um sistema ideal para esse professor? E tem até aqui comentários adicionais. Então, veja, imagine que um desenvolvedor, né, uma equipe está querendo construir um sistema para apoiar os professores nessa pandemia aí, que é para aulas remotas, né? E aí, para eu poder fazer um bom sistema, né, digamos assim, para eu poder propor alguma coisa boa, eu tenho que primeiro entender o meu público-alvo, os professores, o que é que eles usam, o que é que eles gostam, certo? Então, esse é um roteirinho que pode ser seguido para uma entrevista. Algumas dicas, tá? Da fase de entrevista, certo? As entrevistas, gente, elas podem ter perguntas, né, abertas ou fechadas. Normalmente você grava elas para poder depois fazer uma análise, certo? É importante também isso. Mas elas têm um passo a passo, certo? Ou seja, uma estrutura que eu quero só comentar aqui com vocês. Então, primeiro eu tenho a apresentação. Então, se você for fazer uma entrevista com alguém, a primeira coisa que você vai ter que fazer é se apresentar, né? Você, como entrevistador, se apresenta, você explica o objetivo da entrevista, certo? Você pode até dizer mais ou menos quanto vai durar aquela entrevista. Enfim, não chega logo perguntando, né? Se apresenta primeiro, certo? Tem um tempo aí de aquecimento, tá? Em que perguntas de fácil resposta são feitas, como, por exemplo, as perguntas
de dados demográficos, né, que envolve perguntar mais dados mais básicos, então são coisas mais simples. É interessante que você faça essas perguntas primeiro. Aí depois tem a parte principal, que é onde você vai realmente partir para as perguntas um pouco mais complexas. É aqui que o roteiro vai ser utilizado de forma mais completa, né? Ele vai ser mais explorado. Aí depois, quando vai terminando, tem um período de desaquecimento, certo? Que você vai terminando aquilo, né? Alguma coisa, se surgiu alguma tensão durante a entrevista, você pode desfazer, né? Deixar o clima mais leve. E por fim, a conclusão, né? Onde você vai, como entrevistado, agradecer ao entrevistado, vai desligar o gravador, vai guardar suas anotações, certo? E aí você indica que realmente a entrevista acabou, certo? Então, isso era para entrevistas, né? Informações, uma visão bem geral aí para vocês sobre o que é entrevistas e como fazer. Tem os questionários, os famosos questionários que vocês já sabem aí de cor e salteado, né? Quem nunca respondeu aí um questionário de pesquisa, né? Vocês devem ver muitos questionários na internet, né? Nas redes sociais. E questionários é uma forma rápida de coletar dados, tá? Principalmente dados quantitativos. Então, o objetivo é coletar rapidamente dados mais quantitativos de muitos usuários. Porque diferente da entrevista, você não vai ficar 1 hora com o participante, né? Você simplesmente vai fazer uma divulgação de um questionário e vai esperar. Então, 100 pessoas podem responder, 200 podem responder, né? Dependendo aí da população do seu questionário, certo? E quais são as vantagens? Você consegue coletar informações de muitos usuários, diferente da entrevista. Pode ser rápido e fácil para analisar os dados, né? Quando você vai analisar os dados de uma entrevista, é mais complicado, porque você tem que ouvir de novo aquela entrevista. Você, às vezes, tem que transcrever dados. E isso é muito custoso, leva muito tempo, tá? Mas no questionário, não, né? Você não precisa fazer isso. E é relativamente barato, né? Você simplesmente tem várias plataformas online grátis que você pode criar o seu questionário e fazer a divulgação, tá? Mas, de novo, o avaliador tem que ser experiente para evitar perguntas que induzam certas respostas. Por exemplo, uma pergunta assim, esse sistema tem uma tela que ajuda o usuário a fazer isso, você concorda? Ou seja, você já está meio que induzindo ele na sua própria pergunta, né, qual a resposta que ele deve ser, tá? Na web, né, quando você usar a internet, vai requerer pouco esforço de distribuição, certo? Então, assim, pessoal, nos questionários, você vai fazer perguntas, na maioria são perguntas mais quantitativas, né? Normalmente, você pode também fazer perguntas abertas. Uma coisa que você tem que ter cuidado é de não fazer um questionário muito grande, porque pode ser que isso desencoraje as pessoas a responder aquele questionário, né? Talvez tenha acontecido já com vocês, né? Ao se deparar com um questionário que é muito grande, vocês já tenham desistido, né, de responder um questionário, certo? Então, assim, dicas sobre estrutura de questionário. Lembra que eu falei para vocês que é importante pedir o consentimento do usuário para aquela pesquisa? Então, no questionário você pode fazer a mesma coisa, né? Não só na entrevista você faz isso, mas você pode também, na primeira parte do questionário, você pode se apresentar, certo? Dizer qual é o objetivo da pesquisa, e você pode ali mesmo pedir o consentimento, certo? Deixa eu escrever aqui direitinho, consentimento.
Ou seja, vai ter uma pergunta: você consente em responder esse questionário? Sim, se sim, ele passa para as próximas perguntas. Se não, ele simplesmente sai do questionário, certo? E aí depois você começa com o quê? Com informações demográficas, que são aquelas informações mais básicas de se responder, mais fáceis, certo? Por exemplo, sexo, idade. Também pode depois fazer perguntas sobre experiência do usuário. Por exemplo, há quanto tempo utiliza computadores, nível de experiência com um determinado assunto que está sendo tratado no questionário. Então, essas perguntas, elas vão auxiliar os pesquisadores, né, a agruparem respostas de diferentes usuários, certo? Então, por exemplo, eu posso agrupar respostas de usuários que têm uma certa faixa de idade. Então, o que é que o pessoal entre 18 e 25 anos respondeu? O que é que o pessoal entre 26 e 30 anos respondeu? Certo? O que é que o pessoal que tem menos experiência respondeu? O que é que o pessoal que tem mais experiência respondeu? Então, esses dados aqui são muito importantes para fazer esse agrupamento, certo? E aí depois, né, outras perguntas podem ser feitas, certo? Então, se você tem, por exemplo, perguntas mais complexas, né, ou perguntas mais de opinião, você pode então fazer depois, certo? Uma coisa que é interessante, certo, em questionários é que você pode usar escalas já pré-determinadas que vão ajudar vocês a construir as opções de respostas, certo? Então, por exemplo, existe uma escala muito conhecida, que é a escala de Likert, tá? Ela é utilizada para medir opiniões, atitudes, né, crenças ou a satisfação, ou até mesmo ideias de solução, certo? Então, aqui você consegue ver um exemplo de uma escala Likert, que é justamente esses itens aqui. Normalmente o pessoal faz em números, né, numa quantidade ímpar, que vai variando entre concordo plenamente, concordo parcialmente, não concordo nem discordo, ou seja, eu tenho uma opinião neutra, discordo parcialmente, discordo totalmente. Então, isso aqui já é uma maneira, gente, padronizada de você conseguir uma resposta do usuário, certo? Esse tipo de opção é muito utilizado, né? Já é bem padronizado e a gente já sabe que funciona, certo? E é legal porque também permite facilitar a comparação das respostas dos usuários, né? Você pode, aqui, quando você fecha a pergunta dessa maneira, você pode, por exemplo, fazer análises como 70% dos usuários responderam que concordam plenamente, né, com uma determinada frase que você coloca. No caso aqui é a frase: é fácil encontrar o produto desejado. Na verdade é uma afirmação, tá? É fácil encontrar o produto desejado navegando pelas seções do site. Aí a pessoa vai concordar ou não, ou vai ficar neutra, tá? E aí você facilmente faz uma análise. Outra escala é a escala de diferenciais semânticos. Essa escala, ela explora atitudes bipolares, né, sobre um item. Então, aqui tem um exemplo dela. Aqui, olha, para cada par de adjetivos a seguir, marque o valor correspondente à sua opinião sobre a página de um produto de um site. Então, aqui eu tenho um item, né, de beleza. Então, eu tenho atraente, feia. Então, se o usuário marca mais pra cá, isso quer dizer que ele tá achando que é mais feia do que atraente, né? Aqui, né, sobre a clareza, clara ou confusa? Pode ser que ele marque mais pra cá, não é tão
Não é 100% claro, mas também não é confuso e também eu não tô neutro, certo? Isso é uma forma aí de também comparar as respostas dos usuários, né? E aqui, por exemplo, útil e inútil, eu posso colocar aqui bem no meio, né? Esse bem no meio é como se eu tivesse uma atitude bem neutra, né? Pra mim não consegui decidir, certo? Por isso que normalmente essas escalas, elas são em número ímpar. Se você for perceber aqui, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 opções, certo? Para marcar. Então, elas costumam utilizar 5 pontos, certo? Bom, isso são aqui algumas dicas para questionário. Uma coisa que é importante falar, que eu vou adicionar aqui agora, tá? Eu vou colocar aqui como dica, quando você for fazer um questionário, é deixar as coisas bem claras, né? Ou itens, por exemplo, que evitem, na verdade, que o usuário não saiba onde marcar. Então, por exemplo, quando você for fazer uma pergunta que vai envolver uma faixa de valores, por exemplo, qual a sua faixa etária? Imagina que tem uma resposta assim. Uma pergunta, desculpa, assim. Aí você tem que botar, né, a sua idade. Aí tem aqui, abaixo de 21. Aí aqui, de 21 a 30. Aí aqui, de 30 a 40. Aqui, acima de 40. Vejam que aqui tem um problema, né? Se o usuário tem 30 anos, certo? Ele vai ficar em dúvida se ele marca essa ou essa, tá? Então, tem que ter muito cuidado quando você for elaborar um questionário para não deixar isso acontecer. O certo, né? Você vir aqui e deixar assim, tá? Que aí o usuário, ele vai vir e vai marcar, eu tenho 30 anos, então eu vou marcar aqui, tá? Então, você não pode deixar que os valores se sobreponham, tá bom? Isso é uma dica para vocês que forem fazer aí questionário, tá? Bom, falei para vocês já entrevista e questionário. Existem outras formas também de coletar dados. Outras técnicas, né, de coleta de dados. A técnica de grupos de foco. Qual o objetivo dessa técnica? O objetivo é avaliar atitudes, opiniões e impressões dos usuários. Então, o grupo de foco, ele é como se fosse uma entrevista coletiva, digamos assim. Diversas pessoas são reunidas por uma certa quantidade de tempo, umas 1 ou 2 horas, certo? E essa entrevista coletiva, digamos assim, essas discussões, elas vão ser moderadas por uma pessoa, né? Ou seja, um moderador. Vai ter um moderador para guiar discussões, tá? Os grupos de foco, pessoal, eles permitem coletar informações sobre um público-alvo, né? Que você tem pouca informação. E a ideia dele é gerar ideias, né? Obter as opiniões sobre um determinado tópico, identificar, por exemplo, conflitos entre opiniões das pessoas, tá? Então, você consegue coletar informações de muitos usuários de forma simultânea. E isso é muito rico, tá? E permite também a discussão em grupo, com frequência dispara novas ideias. Quando você coloca um grupo para conversar,
quando uma pessoa escuta o que outra está dizendo, a partir dali ela pode ter novas ideias. Diferente quando é uma entrevista, né, de forma individual, certo? Então, assim, o grupo de foco, né, você reúne um grupo de pessoas e você vai obter várias opiniões, né, sobre aquele grupo de pessoas, né, sobre o ponto de vista daquele grupo de pessoas, certo? Qual é o esforço, digamos, uma desvantagem? Recrutar usuários suficientes pode requerer muitos recursos, né? Às vezes é muito difícil você juntar um número de usuários que normalmente no grupo de foco são entre 3 e 10 pessoas. Você conseguir juntar essas pessoas no mesmo horário, né, no mesmo local. As pessoas têm sempre a questão, né, o problema de disponibilidade, então isso pode ser um pouco complicado, certo? Bom, esse é mais uma técnica que é a brainstorming. Brainstorming, pessoal, é como se fosse, né, uma tempestade, você pode traduzir, né? Tempestade de ideias. É uma técnica aí de coleta de dados que você consegue, no final, uma lista priorizada de necessidades e desejos dos usuários. Você pode preparar, conduzir, analisar em pouco tempo. O brainstorming, ele não é uma técnica muito formal. Na verdade, ele requer um esforço não tão grande quando você compara com as outras técnicas, certo? Você consegue deixar as pessoas mais livres para dizer, por exemplo, o que é que elas acham, quais são as ideias delas, tá? Na verdade, você tem que ir com um objetivo bem definido e perguntar para aquelas pessoas quais são as ideias delas, certo? Normalmente envolve entre 8 e 12 usuários. Então, você reúne essas pessoas numa sessão e pede para elas divulgar, né, as suas notas. Normalmente o pessoal faz com post-it, em que as pessoas anotam as ideias dela e depois essas ideias podem passar por um processo de votação, que aí você vai conseguir ter essa lista priorizada, certo? Bom, tem uma moderação, tem que ter um moderador, né? Mas vai ter um esforço mais razoável. Pode ser um pouco complicado recrutar usuários suficientes, mas tem pouco esforço para conduzir e analisar os dados, certo? É uma técnica bastante simples, né, de coleta de dados. Uma técnica. Outra técnica, classificação de cartões, certo? Classificação de cartões, ela é utilizada, pessoal, para informar ou guiar o projeto da arquitetura de informação. Aqui, a arquitetura de informação nada mais é do que a organização da informação no meu produto. A gente sabe que num produto, num site, existem menus, submenus, né? As informações são dispostas ou agrupadas de certa maneira. Então, essa técnica de classificação de cartões consegue identificar como é que os usuários eles agrupam informações, certo? Então, por exemplo, ela pode ajudar a determinar a estrutura de menus e submenus numa aplicação ou num site web ou num sistema de ajuda online, certo? É uma técnica simples de conduzir, ela é feita em grupo, então permite coletar dados de vários usuários de uma vez, motiva a própria equipe a detalhar o produto com componentes. Então, imagina que você vai levar para esses usuários vários cartões. Esses cartões vão ter informações dentro dele, certo? Que normalmente são as informações que você quer exibir no seu site.
sei lá, imagina um site em que você tenha, é um site que vai ser para vendas de produtos de bebê. E aí a gente sabe que existem vários itens de produtos de bebê, né? Por exemplo, você pode ter fraldas, você pode ter, por exemplo, toalhas, você pode ter sapatinhos, ou camisetas, ou bodies, enfim, várias informações. Como é que eu vou agrupar essas informações no meu site para que meu usuário encontre essas informações facilmente? Eu posso usar, então, a classificação de cartões. Eu vou escrever todos esses conceitos que eu escrevi agora, né? Por exemplo, vou botar aqui fralda, um cartão, certo? Coeiro, babador, sapato. E aí eu posso pedir para os meus usuários agruparem essas informações. Então eu posso pedir para eles, eu posso já dar, na verdade, algumas categorias já prontas, certo? Para eles. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui enxoval, roupa, acessório. Isso tudo em cartões, certo? E aí posso pedir para que eles agrupem nessas categorias aqui desses cartões, certo? Então, quando eles vão agrupando, eu como avaliador, eu vou ter uma noção do que é que os usuários, de como os usuários pensam que essas informações devem ser categorizadas, certo? Então, eu posso fazer essa classificação de cartões de maneira fechada, ou seja, eu dou as categorias e dou os cartões e eles vão ter que classificar, ou pode ser que eu não dê cartão nenhum, na verdade não dê categoria nenhuma, e aí eles que vão ter que criar as categorias. Então, é um sistema de categorização mais aberto, tá? E, bom, é muito interessante, porque você entende como o usuário, ele agrupa informações, como é que na cabeça dele aquilo faz sentido. Claro que se o usuário não souber, ele vai deixar o cartão de lado, ele vai dizer, não, eu não sei como agrupar esse cartão aqui, certo? Esforço, né? Existe um esforço aí de detalhar as informações, então antes de começar a pesquisa, você já tem que ir com isso, com os cartões prontos. Mas também é um baixo esforço de condução, porque é mais os usuários fazendo, então você não tem que ter um grande esforço de condução, como numa entrevista você tem. Tem um esforço para analisar também, mas depende muito do número de cartões que você deu para os usuários ou do número de participantes, certo? Temos outra técnica de coleta de dados, né? São os estudos de campo ou investigação contextual. Os estudos de campo, o objetivo é entender os usuários, seu ambiente e suas tarefas em contexto, ou seja, você vai onde o usuário está, onde ele costuma trabalhar ou onde ele costuma fazer uma determinada atividade e vai descobrir como é que ele faz aquelas atividades, certo? Como é que ele faz de fato, né? Porque às vezes a pessoa diz que faz de um jeito, mas você descobre como ela faz de fato, né? Você consegue coletar muitos dados ricos, porque você consegue observar as pessoas no seu habitat natural, certo? Então, você consegue realmente entender como é que as pessoas fazem para fazer uma determinada tarefa, certo? Como é que as pessoas... Quais são as dificuldades que as pessoas encontram ali no ambiente de trabalho dela, certo? Então, assim, é realmente bem vantajoso, certo?
E aí tem uma validade ecológica, né, que você realmente conseguiu coletar dados que se assemelham à situação real investigada, certo? Então, tudo que você está coletando ali realmente acontece, né? Porém, tem um nível de esforço mais alto, ou seja, você precisa de mais tempo para preparar as visitas, para conduzir, para analisar os dados, né? É uma técnica que é muito custosa, certo? De se realizar. Bom, o que eu tinha para falar para vocês era isso, mas eu tô achando que faltou sim. Bom, pessoal, é isso. São muitas técnicas, na verdade, né, de coleta de dados. Eu falei para vocês algumas aí, mas tem mais técnicas. Mas essas são as básicas para a gente entender qual é a situação atual do usuário, né? E também para sair da parte de análise com ideias, né? Sobre o que é que eu vou desenvolver, certo? Para propor uma solução ou uma melhoria para a situação que foi analisada, tudo bem? Então é isso, a referência é o capítulo 5 do livro de HC.